Olá, boa noite. Eu sou o professor Alan. Hoje nós vamos dar continuidade às atividades relacionadas à disciplina de programação, técnicas avançadas de programação para o web. O assunto de hoje é o assunto um pouco mais complexo, que vai exigir um pouco mais da nossa atenção, da minha aqui e da de vocês aí nos polos. Hoje, nosso objetivo é criar os modelos de dados de tráfego de informação do lado do cliente e do lado do servidor. Nosso assunto, então, vai exigir que nós tenhamos um pouco mais de dedicação nele dentro de sala e, posteriormente, fora, quando vocês tiverem oportunidade de estudar. Professor Williams, hoje o assunto requer um pouco mais de cuidado e atenção, pois, com certeza, vai ser o diferencial da disciplina, o que nós vamos estudar hoje, né, professor? Isso mesmo, professor Alan. Primeiramente, uma boa noite a todos os alunos dos polos de EAD. Hoje nós vamos partir para uma assimilação do que foi tratado sobre segurança da informação e colocar na prática os padrões que vão ser utilizados para a gente aplicar esses conhecimentos. Isso, então olha só, nós vamos dar uma rápida passagem, uma recapitulação do que nós vimos na aula anterior e vamos então, como o professor disse agora, partir para um novo conteúdo que vai colocar em prática o que nós já estudamos. É importante que vocês, como eu já disse em outras aulas, que vocês utilizem o conhecimento já adquirido para facilitar a forma de assimilação desse novo conteúdo. Bom, vamos em frente então. Vamos à lousa. Hoje, na teleaula 2, nós iremos conhecer um padrão chamado RESTful. Também iremos trabalhar com uma arquitetura de API, entendendo a forma de aplicação deste padrão como API. Faremos uma integração utilizando a tecnologia JSON e também uma integração utilizando a tecnologia XML. Alguns desses termos, XML, JSON, arquitetura, API, alguns desses termos são muito comuns durante o desenvolvimento de um sistema, durante o desenvolvimento de um projeto web. Hoje nós vamos ver como grandes empresas, grandes projetos de software utilizam esse padrão de tecnologia, ou seja, utilizam API com transferência de dados. E também vamos poder fazer um passeio conceitual sobre a arquitetura da API, que é fortemente recomendada nas aplicações que nós temos hoje. Vale a pena que vocês entendam o modelo distribuído. A API ela serve para criar essa distribuição, essa descentralização de conteúdos de um sistema. Nós já vamos entrar mais profundamente nesse assunto. Bom, primeiramente vamos recapitular o que nós vimos na aula anterior, para deixar bem atualizado aí nas nossas mentes. Vamos então à lousa. Recapitulando, na aula anterior nós estudamos sobre a importância da segurança da informação e vimos como aplicar alguns modelos de segurança na linguagem PHP. Vale esclarecer, eu estou citando aqui a linguagem PHP, pois foi a que estudamos em sala, mas a segurança, os conceitos de segurança podem ser aplicados invariavelmente em qualquer outra linguagem de programação. Vamos lá. Nós vimos na aula anterior 3 padrões de criptografia. O padrão One Way, o padrão de criptografia simétrica e o assimétrica. No padrão One Way, que é o primeiro, nós temos basicamente um modelo de transcrição de texto que cifra um determinado texto para outro com tamanho e significância indeterminada. Ou seja,
O padrão One Way, como vimos, ele pega um texto, ele recupera um texto e o transforma em um outro texto, que na grande maioria dos casos é um texto inelegível, ele não é conhecido. Então, se o texto tinha 4 caracteres, o outro texto, a transcrição, passa a ter muitos outros caracteres, porém, ela representa a mesma coisa, ela tem o mesmo fim de informação. A diferença é que é preciso saber, conhecer o padrão para poder transcrevê-lo. Vamos ver o outro padrão. Um outro que estudamos também foi o padrão da criptografia simétrica. Usa uma informação confidencial entre 2 agentes. Na aula anterior nós também vimos que 2 agentes que compartilham do mesmo segredo, eles podem compartilhar com segurança uma derradeira informação. Então, se de um lado um cliente sabe e do outro lado o servidor sabe qual é o segredo, mutuamente essa informação pode ser transferida de forma segura. Esse é conhecido como o padrão simétrico. E o último padrão, nós vimos, foi o padrão assimétrico. Esse com uma pequena diferença em que um lado possui uma chave pública e o outro uma informação confidencial por mais de um agente, um ou mais de um agente. Então, no padrão assimétrico, nós temos uma chave pública e diversos agentes privados que juntam suas chaves e têm acesso à informação. Então, o padrão assimétrico tem essa característica, uma chave pública e uma chave privada. A chave pública fica no servidor e a privada no cliente. Esses padrões são utilizados normalmente para a segurança de aplicações em banco, caixas eletrônicos, transações que exigem token, enfim, muitas aplicações. Esses 3 padrões colaboram com a segurança de uma aplicação web. Continuando, nós vimos também na aula anterior sobre a aplicação do método em PHP, utilizando aqui o método MD5, que recebe uma variável, está aqui a variável chamada nome instituição, e ela transcreve esta variável, ou seja, este texto IFRO, ele passa a existir de uma nova forma, com uma nova composição. Olha aqui embaixo, ele transcrito, ele tem essa composição. Observe que existe uma grande diferença entre o primeiro texto e o texto transcrito, o texto criptografado. Esse padrão MD5, ele é muito utilizado em aplicações de médio e pequeno porte, porque ele é rápido, ele é eficaz. Obviamente que se você está fazendo uma aplicação com uma maior complexidade de acesso e de segurança, você pode optar por trabalhar com outros meios de criptografia. Também vimos um padrão chamado SHA-1, que tem a mesma lógica, ou seja, ele utiliza um texto comum de uma variável, que aqui neste caso é a variável nome instituição, e produz um resultado diferente. Observem, o resultado dele é diferente, inclusive do padrão MD5. Então, o texto IFRO, ele passa a ter um tamanho diferente e uma significância diferente. Então, o padrão MD5 e SHA-1 colaboram então para essa diferença entre os textos, permitindo assim que aumente a segurança do projeto web. Eu citei a palavra aumente não por acaso, porque o outro tema que nós estudamos também estava relacionado à injeção de código, a falta de atenção do programador ao desenvolver uma aplicação. Essa falta de atenção, ela se torna uma fragilidade se as observâncias não forem levadas em consideração. Vamos ver como fica a página de processamento de um arquivo em PHP utilizando o MD5. Aqui nós temos um padrão de processamento de autenticação. Qual é esse? Nós temos a senha e o usuário. Nós temos a conexão com o banco de dados.
Nós conversamos na aula anterior sobre enviar a senha de um lado, utilizando o post, aqui o outro post, para verificar se o usuário está selecionado, se o usuário existe no banco de dados. Então, aqui nós estamos pesquisando na tabela o usuário, na coluna nome do usuário e passando os dados para o nosso usuário, verificando se esse usuário está apto ou não a acessar o sistema. Aqui pode ser aplicado o padrão MD5 para transcrever a senha. Ou seja, se o usuário digitou uma senha com 3 ou 4 caracteres, o padrão MD5 pode transformá-lo e ir fazendo que a consulta no banco seja ainda mais fidedigna, ainda mais segura. A entrada de dados ela deve ser sempre questionada. Eu coloquei no slide anterior, na última aula, que toda informação que vem do lado do cliente para o lado do servidor, ela precisa ser questionada, ela precisa ser verificada. Nós vamos ver o exemplo de que a falta dessa verificação pode ser prejudicial ao projeto. Vamos ver. Aqui nós temos um formulário web que possui uma entrada de dados. Observem a entrada de dados. O diferente aqui, a informação diferente é que o usuário, além da informação, ele colocou um código SQL dentro do campo de pesquisa. Olha aqui o campo de pesquisa. Isso faz com que o valor seja modificado. O valor da pesquisa seja modificado. Dependendo da cláusula SQL que ele colocar aqui, ele pode colocar uma cláusula delete, ele pode colocar uma cláusula de exclusão dentro do banco de dados, prejudicando assim todo o projeto de uma referida aplicação. Então, esse assunto que nós vimos na aula passada, ele é extremamente relevante para a segurança da aplicação. Nós vimos esse assunto especialmente porque o tema de hoje está relacionado com transferência de informação, criptografada ou não. Existem casos em que a criptografia é essencial e existem outros que ela não é essencial. Um clássico exemplo disso é, por exemplo, um site de notícias. Vocês devem já ter feito muitos acessos a sites de notícia. No site de notícia, a notícia possui um link e um código, um ID lá em cima. Esse link ele é nativamente público, ele não precisa ser criptografado. Se ele não precisa da criptografia, logo você vai utilizar um padrão que permita que o usuário possa fazer essa navegação. Já existem casos que é, por exemplo, a autenticação que nós acabamos de ver, que ela obrigatoriamente exige que você, programador, ou que o sistema em que você esteja trabalhando, possa ou tenha condição de armazenar com cuidado e transferir a informação do lado do cliente para o servidor de forma segura. Então, essa avaliação do padrão da necessidade depende do projeto. É importante que vocês saibam a diferença de onde aplicar ou não a segurança da informação. Bom, o nosso tema de hoje, o que nós vamos estudar propriamente, vamos ver. Nós estudaremos hoje sobre a história do padrão RESTful, este aqui. Nós utilizaremos o padrão, a tecnologia dentro do padrão chamada JSON. E também utilizaremos o padrão XML. Ambas tecnologias estão incluídas na arquitetura JSON, na arquitetura RESTful. Então elas são de grande relevância para o modelo que nós vamos estudar essa noite. Vamos conhecer então um pouco da história do padrão RESTful dentro da tecnologia, da forma que ela é aplicada. REST é um termo já utilizado há muito tempo pela arquitetura, lembre-se dessa palavra, arquitetura de computadores, simplificando a utilização de transferência de texto pela internet.
Então, se observa que o objetivo do padrão RESTful ele é um objetivo fechado, ele é um objetivo estabelecido. Ele é utilizado para transferir texto do lado do cliente para o servidor e o servidor como resposta também texto do lado do servidor para o cliente. Então, este padrão serve única e exclusivamente para este tipo de transferência, para esse nível de transferência. Existem, obviamente, muitas maneiras de fazer a transferência, porém, o padrão é sempre este. A arquitetura, ela está finalizada, ela está formatada em cima deste modelo. Transfere dados de texto do cliente para o servidor. Aí surge um novo questionamento. Professor, se for necessário fazer a transferência de vídeo, de áudio, de um arquivo maior, como essa transferência vai ser feita? O padrão RESTful também trabalha com os formulários HTML5, HTML 4.1, enfim. Esses formulários podem transmitir streams, ou seja, eles podem transferir arquivos binários de um lado para outro lado. Essa transferência também é feita em cima da arquitetura RESTful e nós vamos ver na próxima aula como aplicá-la. Hoje nós vamos nos focar em entender como essa transferência e como a modelagem dessas tecnologias são feitas. Vamos dar continuidade aqui. Em 1999, o cientista americano Roy Thomas utilizou o termo RESTful, ou REST, que é o primeiro item, para um padrão de transferência, de significância de transferência, principalmente nas tecnologias JSON e XML. Eu coloquei a palavra principalmente porque é possível transferir texto puro sem a conveniência do XML ou do JSON, mostrando assim a eficiência dessas tecnologias. Vale esclarecer que a opinião e a citação dele são importantes, pois Fielding foi um dos inventores do padrão WWW que conhecemos atualmente. Então, este cientista de tecnologia, de ciências exatas, ele criou esse padrão conhecendo o padrão de transferência da própria internet, pois ele foi um dos arquitetos da internet ou do modelo de rede de protocolo que nós conhecemos hoje, com o endereço por browser, com a resposta cliente e servidor. Então, observe que o padrão RESTful, ele já é bem antigo, de 1999 para cá, mantendo aí como principal linha de transferência o JSON e o XML. XML já é um pouco mais antigo, porém possui a mesma flexibilidade de transferência de dados. Então o padrão RESTful ele é utilizado para estes fins. Bom, vamos conhecer agora mais a fundo um pouco sobre JSON. Vamos ver o seu conceito, a estruturação da declaração, isso aqui é de extrema relevância, e como utilizar ele dentro da linguagem PHP. Vamos entender o que é, vamos entender como faz e vamos ver uma forma de aplicar este padrão, esta tecnologia JSON. JSON, então, ele é, dentro do RESTful, um padrão de texto, basicamente texto. O que vai diferenciar o JSON de outra informação é como ele é escrito, a forma que ele é escrito. E nós vamos ver como criar, como formatar este padrão. Vamos dar continuidade. JSON significa JavaScript Object Notation. É um formato de texto utilizado para transferência, foque na transferência de informação entre dois agentes. Por favor, entendam que eu estou considerando um cliente e um servidor. Então, estou considerando um cliente e um servidor. Obviamente, eu posso ter outro cliente que faz a mesma conexão e posso ter um novo cliente que faz a mesma conexão ao servidor. Eu estou considerando aqui a transferência de um para outro. Então, ele é utilizado para fazer a transferência entre dois clientes, entre um cliente e um servidor.
O formato possui uma estrutura simples e pode ser aplicado em qualquer linguagem. Olha só, estamos estudando aqui o que vocês podem aplicar em qualquer linguagem de programação. Porém, é normalmente interpretado por um JavaScript. O JavaScript é uma das linguagens mais dinâmicas utilizadas hoje na internet. Na realidade, ele é a ferramenta principal que dá dinamismo na página, a ferramenta que torna os objetos ou dá aos objetos, aos elementos HTML, uma vida, uma forma diferente de interação. Então, o JSON é um padrão de texto que utiliza o JavaScript para manipulação em tela. Ou seja, eu trago o JSON do cliente, passo ao servidor e utilizo no cliente o JavaScript para manipular a informação que eu vou receber do servidor. Então, essa junção de interação do lado do cliente com informação em texto passada cria a tão famosa flexibilidade que o JSON pode trazer aos aplicativos web, aos aplicativos mobile, enfim, como foi dito aqui, em qualquer tecnologia vocês podem aplicar o JSON. Bom, vamos ver basicamente como é feita a estruturação do JSON. Como nós podemos escrever um JSON no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. O JSON foi criado para trabalhar com chave e com valor, possibilitando inclusive subníveis. Essa palavra é importante para o nosso contexto. Subníveis de chave e valor. Ou seja, eu posso ter chave e valor dentro de um nível, posso ter chave e valor dentro de um subnível e assim sucessivamente. O valor pode ser texto, número e booleano. Aqui é recomendado normalmente a utilização de texto. Vamos ver alguns exemplos práticos de JSON. Aqui embaixo tem alguns exemplos, olha. Exemplo 1. A chave se chama nome e o valor se chama instituição. Ou seja, eu tenho, aqui eu abri chaves, uma chave e aqui eu fechei uma chave. Eu tenho aqui um identificador para a informação. Eu dei o nome desse identificador de nome, eu a nomeei de nome. E o valor dela eu dei como instituição. Então, eu tenho o conceito de uma variável que possui um identificador e possui um valor. Aqui, da mesma forma, observem que eu vou abrir as chaves e as aspas duplas e, ao final, vou abrir e vou fechar as chaves e fechar as aspas duplas. Aqui eu tenho a chave, aqui eu tenho o valor. Eu tenho, na mesma linha de informação, eu possuo ainda um outro valor, um outro atributo, que é o atributo cidade, que possui um outro valor, que é o valor Ouro Preto. Recapitulando, então eu tenho uma chave, duas chaves. Eu tenho o valor da primeira chave e tenho então o valor da segunda chave. Observem que o JSON ele é muito simples. Ele possui, entre aspas, uma chave e, entre aspas, o valor da chave. O que o torna muito simples de trabalhar. Eu citei no slide que nós podemos receber três tipos de valor. Texto, inteiro, um valor inteiro e um tipo booleano. Normalmente se utiliza o booleano como texto, você passa entre aspas e ele vai virar um texto comum. Então, a variação maior está entre texto e inteiro. Então, a chave basicamente, o JSON é basicamente formado por uma chave e um valor. Eu posso alinhar, da mesma forma como nós fazemos com um banco de dados, eu posso alinhar chave e valor e posso incluir um outro atributo, uma outra variável
que pode ser, por exemplo, no caso que eu citei, eu criei cidade e também criei o atributo nome. Eu posso, dependendo da necessidade, criar um novo atributo. Eu posso criar um atributo RG, um atributo CPF, posso criar um atributo sobrenome, posso criar um atributo filiação, nome do pai, nome da mãe, enfim. A necessidade vai me definir a quantidade de atributos que eu terei dentro do meu JSON. Então, basicamente, o JSON abre chave, fecha chave. Abre aspas duplas para colocar o nome da chave, nome da variável. 2 pontos, o valor da variável. Quantas variáveis eu quiser, eu vou separar por uma vírgula. Vamos rever? Aqui embaixo eu tenho um exemplo de chave e valor. Observem que esta chave e este valor estão separadas desta chave e deste valor por esta vírgula. Assim eu consigo identificar que eu tenho uma informação deste lado e tenho outra informação deste lado. Se vocês precisassem colocar um novo valor, vocês colocariam uma nova vírgula e incluiriam o valor a partir daqui. Criariam então uma nova cadeia de informação. Então, o XML é bem simplificado. Nós temos muitas formas de trabalhar com ele. Vamos ver ainda alguns outros exemplos de como utilizar o padrão do JSON nas nossas aplicações. Um outro exemplo aqui também muito simples, eu abro as chaves e tenho uma variável, uma chave chamada código. E aqui, observem que eu tenho um inteiro, ele não está entre aspas duplas. Tem uma vírgula para separar. E agora eu tenho uma outra chave que se chama nome com um valor chamado Maria. Então eu abri a chave aqui e fechei a chave aqui. Sempre eu vou abrir e sempre vou fechar. Quando eu quiser colocar um conjunto de informações lineares, que é o meu caso, eu quero que esse registro aqui, ele possua código e nome. Esse é um valor linear. O exemplo 4 é uma lista sem identificação. Por que sem identificação? Essa nomenclatura, ela só serve para indicar que eu estou iniciando uma lista de atributos, uma lista de registros JSON, e não estou dizendo que ele possui um nome formal. Observem que aqui eu estou colocando mais de um registro. Vocês podem observar que eu possuo a mesma estrutura de cima, possuo esta mesma estrutura do exemplo 3, possuo ela aqui embaixo. Abre chaves, fecha chave. A mesma estrutura se repete aqui. E a mesma estrutura se repete no final. Qual a diferença? A diferença é que eles estão separados, se vocês observarem bem, eles estão separados aqui no canto direito da tela. Eles estão separados por vírgula, observem. Então eu consigo identificar que este primeiro código é diferente deste, que é diferente deste. Observe os valores. A primeira linha do código, ela tem o valor 20. A segunda tem o valor 21. A terceira tem o valor 56. E se vocês observarem, a estrutura é como a de um banco de dados. Quanto mais colunas eu quiser colocar, eu vou incluindo vírgula ao lado e vou colocando as colunas aqui. Vírgula, coluna, vírgula, e assim sucessivamente. Nós ainda temos um outro exemplo, que é o exemplo 5. Esse exemplo, ele já é com a lista identificada, ou seja, eu vou dar um nome às minhas variáveis, aos meus JSONs, às minhas linhas de JSON. Aqui, eu abri a minha chave e nomeei o primeiro nó, a minha primeira informação, a minha primeira chave como alunos, e repeti aquela mesma estrutura que nós vimos agora há pouco. Então eu fiz
uma linha com dados diferentes que são separados por vírgula. Observe então que nós conseguimos assim criar uma dinâmica muito grande para esse projeto. Aqui alunos representam uma informação, foi o que nós vimos lá no slide, uma subinformação, ou seja, um subnível. Nós poderíamos ter um subnível dentro de cada linha dessa. Por hora, não nos é interessante ver. Mas então, observem que mesmo o subnível, ele possui a mesma lógica de apresentação. Eu vou ter a chave entre parênteses, eu vou ter a chave entre parênteses e vou ter os valores entre chaves separados por vírgula. Isso nos dá um diferencial muito grande de produção no desenvolvimento. Bom, nós vamos ver então como fica um JSON um pouco mais populado, com um pouco mais de informação, no exemplo 6. Vamos ver. O exemplo 6. Olha só, nós temos agora a junção dos dois modelos. Nós temos um JSON que abre a chave, que possui uma variável ou uma chave chamada cidade, uma chave chamada nome, uma chave chamada alunos. Ou seja, no Instituto de Porto Velho, eu tenho os alunos João, Maria, Júnior, da idade de 32 anos, 21 e 7. 7 ainda não estaria estudando, mas enfim. Nós temos então esta estrutura, observem, que é uma estrutura de lógica, uma estrutura de dados lógica. Se vocês pararem para pensar, essa estrutura existe aí no polo, onde vocês estão agora. Ela é uma estrutura óbvia. Eu tenho então uma informação que identifica a instituição, que identifica o polo e aqui que identifica cada aluno. E como eu a separei? Utilizando a mesma lógica. Eu abro uma chave, fecho a chave e separo-as por vírgula. Dessa forma vocês poderão ter quantas chaves forem necessárias dentro do projeto. Isso vai dar uma flexibilidade imensurável para o projeto que vocês estiverem trabalhando. Bom, agora que nós sabemos um pouco mais sobre a estrutura de como é declarado um JSON, vamos ver então como fazer essa declaração dentro do PHP. O modelo que nós veremos em sala hoje, ele é um modelo feito manualmente, ou seja, ele é feito com a codificação. Não existe nenhum outro framework que vai fazer esse trabalho por nós. Nós mesmos faremos o trabalho de codificação. Porque vocês vão encontrar, enfim, em outras pesquisas, muitos frameworks que facilitam essa atividade. Nós vamos nos focar propriamente no desenvolvimento desse código feito da linguagem PHP. Vamos ver um exemplo de como pode ser esse desenvolvimento, essa integração da linguagem PHP. Bom, para utilizar o JSON no PHP, não é necessário fazer declarações de HTML, somente as tags do PHP, como abaixo. Isso aqui não é novidade, nós já vimos em outras disciplinas, em outro momento, e vocês já estudaram muito. Para declarar alguma coisa em PHP, eu preciso abrir e fechar a tag. Bom, e como aplicar? Observe que dentro do escopo PHP, nós vamos colocar um modelo de JSON, ou seja, o que eu quero ao acessar esta página é que o conteúdo, content type, seja renderizado como JSON. Application JSON. Isso é chamado de renderização de conteúdo dinâmico. O content type, ele vai renderizar dinamicamente um JSON na tela do usuário, no navegador. Bom, como nós fizemos?
Absolutamente a mesma lógica que foi utilizada anteriormente, nós vamos utilizar agora. Criamos uma variável chamada JSON, que recebe um conjunto de concatenamento, uma concatenação em cadeia. Olha só, eu estou abrindo o colchete, primeiro colchete, e estou fechando o primeiro colchete. Como vocês sabem, para concatenar uma informação com PHP, nós utilizamos o ponto. Está aqui. Concatenar, para quem não se lembra bem, é a operação de juntar um texto a outro texto. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos concatenando esta linha com esta outra linha, com esta outra linha, com esta outra linha, utilizando para isso a mesma lógica que nós vimos no slide anterior. Mas vem uma pergunta: professor, aqui no slide tem mais de uma aspa dupla. Como eu vou fazer? Bom, vale de esclarecimento. JSON precisa que as chaves sejam escritas com aspas duplas. A chave e o valor, quando for texto. PHP também precisa que as declarações de texto sejam feitas com aspas duplas. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar caracteres de escape, ou seja, a tag inicial, a aspa inicial e a aspa final, elas são as do PHP. As que tiverem interna, nós vamos colocar uma barra invertida antes, que o compilador, ou no caso do PHP, o interpretador, vai ignorar essas aspas que estiverem entre a primeira e a última. Vamos ver com mais detalhes. Aqui, um caractere de escape, aqui é um caractere de escape, aqui é um caractere de escape. Isso aqui indica que, esse caractere de escape indica que esta aspa dupla não vai ser considerada como o fim da string. Ou seja, este aqui é o início e este aqui é o fim. Dessa forma, observe que eu posso concatenar este primeiro texto com este outro texto, com este outro texto e, por fim, este texto. E aqui embaixo nós fazemos uma impressão, uma visualização em tela. Então, o JSON aqui criado nos permite, se vocês observarem bem, nos permite trabalhar com um número infinito de possibilidades de concatenação. Então, o PHP, como é uma linguagem muito flexível no quesito de renderização para o usuário, ele nos facilita isso. A concatenação de diversos textos pode nos permitir a criação de um JSON mais personalizado. Existem, obviamente, muitos frameworks, muitas ferramentas já existentes na internet e na própria linguagem que podem acelerar esse desenvolvimento em JSON. Nosso foco não é mostrar essas ferramentas, porque vocês precisam primeiro aprender a fazer e depois utilizar algo que facilite a produtividade. Então, nesse momento, nós vimos aí que PHP pode sim escrever arquivos ou resultados JSON de forma manual. Um outro exemplo que nós veremos ainda é a utilização com XML. XML, como já foi dito, é um padrão já muito antigo, ou bem mais antigo, utilizado na internet. Esse padrão, ele é fortemente utilizado para enviar e receber dados. E também em aplicações desktop é utilizado para configurar o ambiente de programação. Vamos dar uma olhada de como o XML, ou o que é o XML dentro da transferência de dados. Extensible Markup Language é um modelo de modelagem de dados independente, ou seja, ele não depende de linguagem alguma, utilizado para transferência de informações de forma simplificada do que os métodos convencionais. A esses convencionais eu estou me referindo a, por exemplo, o Web Service. Possui uma declaração limpa e hierárquica, que permite o entendimento e a criação simplificada de dados para transferência entre diferentes agentes.
Então, da mesma forma que o JSON, o XML é um padrão inteligente e flexível para transferência de informação. Nós vamos ver como fazer, como escrever, como estruturar um XML dentro da linguagem PHP. Vamos ver agora como é formada a estrutura básica de uma declaração XML. Vamos ver o exemplo. Dentro da tag PHP, seguindo a mesma lógica que nós vimos agora há pouco, nós vamos estruturar o XML. Observem. Aqui está o escopo PHP e aqui eu tenho um modelo um pouco mais limpo. Todo XML precisa de sua versão e do encode. O encode é um modelo de visualização de linguagem e caracteres. Então, o que nós precisamos? Declarar um XML na versão 1.0 ou aqui existir. E observe bem o que nós fizemos. Ele trabalha com tags. As tags, elas são customizadas. Eu criei aqui uma tag chamada aluno. Esse aluno, ele possui um código, um nome. E o valor do código é 20 e o valor do nome é Maria. Observe que fica um pouco mais claro do que o JSON. Possuo aqui também, e eu estou fechando, inclusive, o aluno que eu abri. Abri aqui e fechei aqui. Aqui embaixo eu estou abrindo um outro aluno, abrindo uma outra tag de aluno. Também passando o código e o nome. Aqui eu estou repetindo a mesma informação. Observe que os valores são diferentes para cada uma das telas, para cada um dos registros, perdão. E aqui, por fim, eu estou imprimindo na tela o resultado do XML. Então, ele é muito simplificado. Vocês estão criando, assim, uma chave e valor de forma mais simplificada, com umas tags customizadas, feitas por vocês, criadas por vocês. Não existe padrão de declaração do XML, com exceção da primeira linha, que é a versão e o encode. Todo o resto pode ser customizado por você, baseado aí na necessidade do seu aplicativo. Então, vale a pena considerar a criação do XML. Então, nós vimos aí que o PHP, ele é muito flexível para renderização de conteúdo. Renderizar conteúdo é uma palavra importante no desenvolvimento. Professor Willis, explica para os nossos alunos, por favor, como ou o que é renderizar conteúdo numa página web. Basicamente, a questão de renderização é a forma como o navegador que você está utilizando interpreta os códigos HTML, os códigos de marcação, né, e vão desenhar a página dentro do navegador para ser melhor visualizada pelo usuário. Né? Isso. Então, vocês já devem ter tido essa experiência, e nós vimos, inclusive, na disciplina anterior, vocês desenvolvem HTML, porém o browser não exibe o código. O browser, ele exibe o que ele renderiza, o que ele, como foi bem dito, ele interpreta o que foi colocado lá. Da mesma forma, funciona o XML e o JSON. Então, de um lado, o servidor vai entender a informação escrita pelo PHP e renderizar na página do usuário. Bom, uma prática muito importante é a de validar o JSON que vocês estão desenvolvendo. No Ava, existe lá um vídeo que nós postamos, que se chama Validação JSON, que mostra a vocês como fazer a validação do JSON que vocês estão criando, utilizando esses exemplos de sala e outros que vocês podem criar. Vocês vão utilizar uma ferramenta que é pública, é gratuita, que é o jasonlint.com. Vocês vão digitar o JSON que vocês estão criando de teste, podem inclusive ser os que foram mostrados aqui em sala, que estão nos slides. Vocês vão poder utilizar isso para verificar um JSON funcionando. Essa ferramenta ela é muito simples. Você dá a entrada na informação e pede para verificar. Ele diz se o que você colocou está correto ou não está correto. Muito simples, é prático e é principalmente funcional. Então, dentro do projeto em que vocês estiverem trabalhando, vale a pena fazer um teste antes para não ter o retrabalho.
esse conceito de acesso e de arquitetura que nós estamos trabalhando agora, ele se chama back-end e depois nós veremos o front-end. Então, o JSON vai nos ajudar a desenvolver o back-end, a parte por trás, a parte do servidor. Nós vamos desenvolver isso e nas aulas posteriores vamos criar os clientes que acessam esse servidor. Dessa forma, nós vamos ter essa arquitetura distribuída. De um lado servidor, de um lado cliente. Então, vale a pena escrever o JSON e o XML e testar lá na internet. Nós vamos nos focar no trabalho com JSON. Nós vamos trabalhar muito porque é o padrão mais utilizado na internet. Grandes ferramentas como Google, como Facebook, como Twitter e muitas outras utilizam o padrão JSON para transferência de informação. Vocês que utilizam aí o Gmail, o Google Drive e muitos outros já utilizam, mesmo sem saber, o padrão JSON, que é feito com PHP e com muitas outras linguagens. Então, se atentem à criação, de preferência assistam o vídeo e façam o teste da criação do JSON. Agora, durante a atividade, pesquisem ou conversem entre si para a aplicação desse padrão, escrevam e respondam o questionário e enviem para nós as dúvidas que vocês têm, para que nós possamos juntos esclarecer esta dúvida e na continuidade ainda tirar as arestas que existem sobre esse tema. Até mais. Olá, de volta. Nós vamos agora fazer uma reavaliação do que nós já conversamos na nossa primeira etapa. Agora nós vamos reavaliar o questionário, a atividade de sala, para verificar como está, comparar aí o nosso conhecimento adquirido aqui junto com o assunto de transferência de informação por texto, utilizando o padrão arquitetura RESTful, XML e JSON. Professor Williams, os nossos alunos teve muita dúvida aí, como é que nós vamos então trabalhar essa atividade com os nossos alunos? Sim, nós temos alguns questionamentos, né? Mas inicialmente vamos dar prosseguimento com o questionário já apresentado pelo professor, né? Bom, inicialmente a questão 1, ela pergunta sobre como funciona o padrão RESTful, certo? Bom, basicamente, como foi passado pelo professor Alan, esse padrão RESTful, ele é um padrão de arquitetura de transferência de informação. Então, basicamente, ele tem em seu contexto a transferência de textos entre clientes e servidores. Então, basicamente, esse padrão RESTful ele trabalha dessa forma: clientes e servidores no envio de informações de um local para outro, seja vários clientes para um servidor, seja um único cliente. Ok, esse padrão, então, ele tem essa arquitetura, esse propósito principal. É de transferir uma informação de um cliente para um servidor. Vale a pena ressaltar que este é o padrão da arquitetura. Abaixo dele existem outras tecnologias que foram os outros assuntos, professor. Além disso, na aula do professor Alan também foi possível identificar que esse padrão de transferência ele também pode ser um padrão de transferência via streaming, transferência de hipermídias, né? E a gente pode identificar que isso passa a ser uma sintaxe universal para
transferência de informações de forma padronizada. Isso, né? isso. Esse padrão ele é muito interessante, professor, porque nós tínhamos então até pouco tempo atrás a integração utilizando o Web Service, que inclusive utiliza XML, mas utilizando padrões de arquitetura em cima do Web Service. Então, o JSON e o XML vêm para quebrar esse paradigma, padronizar a transferência entre mais de um agente. Okay. Bom, o que significa JSON e como é formado a sua estrutura? Bom, basicamente o JSON é um formato de texto, né, para transferência de informações entre dois agentes, né, clientes, dois ou mais agentes, né, clientes, servidores, certo? E o formato pode ser aplicado em qualquer linguagem de programação e ele tem um valor. O formato dele é formado por um valor, né, e também por uma chave, certo? Então, basicamente, o JSON serve para essa transferência de informações, para padronizar essa transferência de informações, né, de forma estruturada. Isso, aí respondeu correto quem disse que o JSON é um padrão de transferência, como o professor disse, e a sua formação, a sua estrutura, a declaração é de chave, valor. Inclusive, vale ressaltar, em subníveis, que podem ser outros JSONs alinhados. Então, fica só essa ressalva. Lembrando também que esse formato, essa transferência pode ser de texto, são valores tipados, né? Os valores podem possuir tipos, então pode ser transferência de texto, transferência de números inteiros, booleanos, como foi falado pelo professor Alan. Isso. Basicamente, a terceira questão questiona quais tipos de estrutura existem para a criação de arquivos JSON, né? Então, nós temos uma estrutura simplificada em que são separadas por chaves, né? Nós temos uma estrutura que a gente pode identificar com lista sem identificação e nós temos uma estrutura que pode ser caracterizada como lista identificada. Todos esses padrões, eles possuem uma padronização de escrita, né? Essa padronização começa com chaves, abre aspas duplas, escreve qual que é a chave, dois pontos, fecha aspas duplas, enfim, aquele monte de caracteres que são padronizados para que o JSON seja formado. Isso, aí nós temos então esses três padrões. Não identificado, identificado quando é um subnível, que nós vimos que nós podemos ter o primeiro nível e os diversos subníveis abaixo dele. Esses nós chamamos de listas identificadas. E nós temos a lista não identificada ainda, que é o primeiro nível, aquela em que não existe pai, não existe informação anterior, parent, lá da programação. Ela não existe. Então nós temos a não identificada, a lista comum que é separado primeiro por chaves, depois por vírgula. Vocês lembram que eu posso ter um conjunto de chaves e atributos, separando por vírgula, eu posso ter um novo conjunto de chaves e atributos, separando por vírgula, um novo conjunto, formando assim um JSON completo, utilizando essas três estruturas. Vamos lá. Vamos para a quarta questão. Qual a principal diferença entre o JSON e o XML? Né? Bom, basicamente, os dois tipos, os dois padrões de formatação, aí, de transferência de informações, eles têm a mesma funcionalidade. Porém, o que diferencia principalmente eles é a sua sintaxe, né? A sua estrutura, a estrutura do seu código, né? Então, basicamente, essa é uma diferença marcante Isso, entre né? eles. A gente observa aí que, vocês inclusive observaram que a forma de escrever o XML, ela é um pouco mais clara, mais identificável a olho nu. A identificação do programador, inclusive de um usuário comum, ficaria mais simplificada com o XML. O JSON, ele já tem um padrão de escrita um pouco mais complexo. Porém, o JSON e o XML, a principal diferença, ela está relacionada, primeiro, à escrita, como o professor falou, mas também ela está relacionada ao
tamanho e ao pacote de transferência. O JSON, ele tende a ser mais utilizado por causa do cliente. Como vocês lembram, JSON significa JavaScript Object Notation, ou seja, ele já possui um padrão de manipulação lá do lado do cliente. Esse padrão de manipulação dá aos programadores, a vocês, a possibilidade de manipular com muito mais dinâmica, com muito mais iteração, os dados entre JSON e o servidor. Então, a principal diferença é a sintaxe, que é escrita de forma diferente, e o padrão de manipulação que o JSON já traz consigo. O XML também pode ser manipulado, obviamente, porém exige um pouco mais de trabalho. Então, o JSON é um pouco mais utilizado do que o XML e é também mais recente do que o XML. Certo. Apenas acrescentando uma informação aí na diferença existente entre o JSON e o XML, é que basicamente na análise do JavaScript, né, aí a gente começa a entrar um pouquinho mais a fundo nas questões de programação, mas a análise do JavaScript é feita mais rápido em XML, né? Porém, a consulta desse JavaScript é feita mais rápido para JSON. Então, Isso. Dependendo da aplicação que você for desenvolver, basicamente você tem que escolher entre um e outro, né? JSON tem vantagens e desvantagens, assim como o XML também. Isso, então é importante, como o professor falou, considerar o projeto. Se o projeto exigir o desempenho do lado do servidor, do lado do cliente, você vai optar pelas tecnologias. É importante testar e ver qual se adequa melhor ao seu projeto. Vamos lá para a quinta e última questão. O código abaixo está usando uma estrutura XML ou JSON, né? Basicamente, no código aí, algumas diferenças marcantes na sintaxe de XML e JSON a gente pode notar aí na questão que está usando algumas marcações específicas, que são específicas de JSON, né? Então, a resposta correta para a quinta questão é o padrão JSON, né, que tá usando aí. Isso, então o padrão JSON, essa questão foi colocada aí principalmente para vocês ficarem muito felizes, porque está escrito JSON na resposta, né? Então, o professor explicou, existem padrões que o diferenciam da outra linguagem. O Content Type já nos esclarece que a tecnologia utilizada é o JSON, e ela possui dentro das aspas aquele diferencial que nós conversamos sobre as aspas duplas internas, que são aí separadas ou diferenciadas por um caractere de escape. Bom, esse questionário ele é muito importante e esclarecedor para a nossa continuação. Nas outras aulas, nas aulas das próximas semanas, nós trabalharemos muito com os conceitos que foram estudados e agora questionados a vocês. Então é importante que não só em sala, mas em casa vocês tenham condição de rever esse assunto e de trabalhar um pouco mais no teste dessas aplicações, revendo inclusive o vídeo, como eu disse, que está disponível lá no AVA. Professor, tem algum outro questionamento que os alunos estão passando? Sim. Basicamente, um dos questionamentos apontados aqui são quais as vantagens do uso do JSON frente ao XML. Isso daí já foi abordado na questão das diferenças pontuadas, né? Mas basicamente o que a gente pode trazer é que JSON, por exemplo, é tipado, né? O XML não possui tipagem, porém o XML ele é tratado com tags, né? A gente tem algumas questões sobre isso. Arquivo com tamanho reduzido, porque é um arquivo que intrinsecamente possui menos texto do que um XML, então provavelmente a compressão dele vai ser menor do que o XML, né? Bom, basicamente é isso, professor Alan. Ótimo, ótimo. Então, como eu disse agora há pouco, por favor, revejam esse assunto em casa, revejam quando tiverem condições de trabalhar e testar o JSON dentro do projeto ou da aplicação de vocês. Nós vamos agora, rapidamente, fazer uma última análise no conteúdo da escrita do JSON e do XML dentro do escopo PHP dos conteúdos que nós vimos agora há pouco. Vamos rever rapidamente esse conteúdo. Bom,
A linguagem PHP é uma linguagem interpretada e fornece uma grande possibilidade de integração com os ambientes, principalmente com a arquitetura RESTful. Ou seja, podemos trabalhar com a linguagem simplesmente para fornecer o serviço de dados, permitindo que o programador possa trabalhar como nós dissemos agora há pouco, no back-end, criando os padrões de front-end que irá utilizar. Aqui nós vamos entender ou conseguir visualizar o conceito de API. Então, a linguagem PHP ou qualquer uma outra linguagem, ela serviria exclusivamente para fornecer, para entregar a um front-end um devido ou um dado resultado, seja ele texto, seja ele um JSON, seja ele um XML. Este padrão de entrega nós chamamos de API. A API ela é utilizada hoje fortemente em aplicativos para dispositivos móveis. Nativamente, nenhum dispositivo móvel tem acesso a um banco de dados. Ele precisa ou fazer a instalação de um banco de dados local ou interagir dispositivo cliente com o servidor através de uma API. E o JSON, XML e o texto, a tecnologia, o padrão RESTful, ele está exatamente aí para tornar esta consulta, esse consumir de informação mais prático. Então, como o professor disse, nós podemos transferir além de texto, tipos, trabalhar com dados tipados lá no JSON, podemos trabalhar com chaves e tags especiais lá no XML, mas podemos transferir qualquer coisa do lado cliente para o lado servidor. Então, o nosso conceito de API está aí, está em prover serviços através de uma URL ou de um serviço, um dado serviço disponível na internet. Vale ressaltar que esse serviço não necessita exatamente estar na internet. Ele pode estar, inclusive, numa intranet, para algum aplicativo local. Tudo bem? Bom, vamos ver como é feito, então, rever a escrita em PHP. Como nós podemos fazer? Novamente, aqui nós vamos verificar que o escopo PHP está disponível e presente. Nós temos aqui o content type, que ele vai no header da página, ou seja, ele vai no conteúdo de resposta, e ele é do tipo application JSON. Isso significa que o meu retorno à página web vai ser do tipo JSON. Aqui nós temos o exemplo da variável, da criação da variável. Nós podemos então verificar que esta variável ela está concatenada, ou seja, concatenar, como eu disse no início, é pegar diversos textos e colocá-los juntos, todos um após o outro. Então nós temos aqui o texto abrindo a chave, abrindo o JSON e fechando o JSON. Nós temos aqui as chaves que abrem cada linha disponível no JSON, e essas linhas são separadas por vírgula. Aqui nessa tela nós temos a concatenação padrão do PHP, que é a separação por ponto. Olha só. Então, basicamente, o que estamos fazendo? Estamos juntando um texto com outro texto. Revendo, estamos juntando este texto com este texto com este texto. Cada um deles possui, observem, um valor diferente, ou seja, são informações distintas. Maria, João e Carla. Essas informações distintas estão sendo impressas aqui no final, e ela vai nos dar um novo ou um resultado diferente. Com o XML, nós temos a mesma coisa, ou seja, temos o mesmo padrão. O XML, ele é um padrão um pouco mais claro de escrita. Como o professor disse, lá do lado do cliente, trabalhar com ele em tela é um pouco mais rápido no sentido de desempenho. Porém, a transferência dele é um pouco, no sentido de desempenho, um pouco mais complicada, um pouco mais lenta do que o JSON. Então, esses padrões e essas diferenças vocês vão sentir ou conseguir interpretar na prática do desenvolvimento. Então, vamos ver agora como o JSON pode ser, como o XML pode ser aplicado dentro do PHP.
Olha só, a escrita do XML, ela é muito mais clara do que um JSON. Observem bem que ela trabalha ou ela nos entrega uma forma visual de análise dos dados muito mais sofisticada do que o JSON. Aqui nós sempre teremos a primeira linha, que é a configuração do XML. Sem essa linha, navegador algum conseguirá interpretar o XML. Você tem que incluir a versão e o encode para que os caracteres saiam corretos. E aqui você começa então a criar a sua listagem. Eu estou criando aqui, como eu falei no início, um modelo linear, ou seja, diversos registros da mesma estrutura, do mesmo tipo. Então estou abrindo a tag aluno e fechando a tag aluno. Dentro dessa tag aluno eu estou colocando dois campos, um código campo, um campo chamado código, desculpa, e um campo chamado nome, com valores diferentes. Da mesma forma está sendo feito aqui, abrindo a tag aluno, fechando a tag aluno. Aqui estou repetindo as características que agora pertencem a este aluno. 30 anos, é o código 30, perdão, e o nome Júnior. A mesma coisa aqui embaixo. Ou seja, nós vamos trabalhar com a codificação dos dados que nós queremos transferir do cliente para o servidor ou dos dados que queremos como resposta do servidor para o cliente. Essa diferença, ela é renderizada, como o professor disse agora há pouco, ela é interpretada lá do lado do cliente. É importante ressaltar que o back-end, ele é a fonte de vida da sua aplicação. Então, ao desenvolver o back-end, a saída, o resultado final, é preciso dar coerência à informação que você está tirando do lado do cliente para o servidor e do servidor para o cliente. Nós vimos aqui que nós conseguimos entregar de forma muito prática para o nosso front-end dados que são pertinentes ou que estão armazenados lá do lado do servidor. O back-end, o conceito de API que nós conversamos agora há pouco, ele está intrinsecamente relacionado a isso. Ou seja, o front-end acessa a API, que é o back-end, que tem acesso então à fonte de dados. A fonte de dados não precisa necessariamente ser um servidor, não precisa necessariamente ser um banco de dados. Ou seja, a fonte de dados pode ter um arquivo como fonte de dados, pode ter um banco de dados, pode ter mais de um banco de dados, independe de quem seja. Este modelo torna transparente a conexão do cliente ao servidor. Nós entramos assim, conversando sobre API, em aplicações distribuídas, no conceito de aplicação distribuída. Professor, vamos esclarecer agora um pouco mais para os nossos alunos sobre aplicações distribuídas, ou seja, cliente-servidor acessando uma API que pode ser diferenciada, por exemplo, de web, de mobile. Esses são clientes de um negócio. Como nossos alunos podem entender isso melhor? Basicamente, um conceito que hoje está presente na vida, no cotidiano de quem utiliza a computação é a questão da computação em nuvem, né? Então, computação em nuvem, ela traz dentro dela o conceito desses sistemas distribuídos, né? Isso, nesse contexto, a gente pode observar que nós temos vários servidores que são independentes e funcionam para prover um único serviço, né? Dessa forma, o Google ou Microsoft, Amazon disponibilizam serviços, fornecem serviços por meio das APIs, né? E essas APIs podem ser utilizadas em suas aplicações para fornecimento de informações independente da plataforma que o usuário está utilizando. Então, basicamente, esses sistemas, o próprio nome já diz, né, ele nos infere
a identificar que sistemas distribuídos estão distribuídos, né, porém centralizados, suas informações estão centralizadas em servidores, né, que fornecem serviços para as aplicações. Perfeitamente. Então, olha só, o professor nos abriu a mente aí para um cenário muito grande de aplicação distribuída. A aplicação distribuída, então, ela não é só um tema de API, não é só um tipo de conexão, ela é um modelo muito avançado de arquitetura de computador. Então, hoje, grandes aplicações, grandes serviços são utilizados em cima de aplicações distribuídas. Nós nunca podemos pensar, por exemplo, que os serviços da Amazon, que ao mesmo tempo servem servidores, servem como base para alguns serviços de internet, eles são utilizados de forma simplificada, ou seja, lá existe uma API que uma aplicação web acessa, que um aplicativo mobile acessa, que um aplicativo desktop acessa. Então, esses diversos modelos de aplicativos estão todos ligados em um único lugar, em uma única fonte de dados. A maior tendência de mercado que existe atualmente é essa, é criar aplicativos reutilizáveis, não só do lado do front-end, como do lado do back-end. Nós veremos, ainda no sentido do aplicativo reutilizável, nós veremos ainda interfaces melhor aplicadas, com melhor desempenho do lado do cliente. Essas interfaces, elas são inclusive criadas para este fim, para se adaptarem aos diversos modelos de aplicação de negócio, de front-end que acessam uma API. Então, a API, o modelo que nós estamos trabalhando, é muito útil para o desenvolvimento em web, que nós estamos fazendo aqui em sala de aula, mas também é importante para o desenvolvimento de aplicativos mobile. O que nós utilizaremos aqui durante as próximas aulas segue essa linha, segue esse conceito. Ou seja, nós podemos programar para a web e, se vocês tiverem interesse em um pouco mais de pesquisa, terão condição também de programar para dispositivos mobile, utilizando recursos de RESTful, de JSON e de XML. Então, vale a pena continuar estudando e vale a pena buscar essa informação. Eu peço, então, novamente, que vocês acessem o AVA, busquem o vídeo sobre validação de JSON, façam muitos testes de validação, porque esses testes são de extrema relevância e importância para o aprendizado de vocês, considerando aí que nas próximas aulas nós iremos precisar desse conhecimento. Vocês vão poder programar em JSON em qualquer editor de texto, inclusive na atividade nós sugerimos aí o Sublime Text, que pode ser utilizado para esse fim. Então, revejam o vídeo, revejam a aula e busquem esse conhecimento, porque vai ser de extrema relevância para os próximos assuntos que vão ser tratados aqui em sala de aula. Bom, gente, eu espero que hoje vocês tenham compreendido, tenham conseguido captar a estruturação do RESTful, do JSON e do XML. Esse assunto é extremamente importante e relevante para o nosso conhecimento. Estudem, apliquem e vamos continuar trabalhando nas próximas aulas. Eu me despeço aqui de vocês, até a próxima terça-feira. Até mais.